Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Resistência dos Materiais, e nesta videoaula vamos ver a parte 9 do conteúdo flexão. Bem, nesta videoaula eu vou mostrar um exemplo sobre tensão de flexão, ou de tensão normal devido à flexão, tá certo? O exemplo é o seguinte: a viga mostrada na figura abaixo tem seção transversal retangular. Se W for igual a 1 kN por metro, sendo W a intensidade da carga distribuída, determine a tensão de flexão máxima na viga. Esboce a distribuição de tensões atuando sobre a seção crítica. Então aqui a gente tem uma viga biapoiada, certo? Com as duas extremidades em balanço, tanto a extremidade da esquerda como da direita. A gente tem uma seção retangular, a seção transversal da viga, e uma carga distribuída de intensidade constante, e igual a 1 kN por metro. O exemplo pede para determinar a tensão de flexão máxima e depois esboçar a distribuição de tensão, a distribuição de tensões atuando sobre a seção crítica. Então, para a gente determinar a tensão de flexão máxima, a gente precisa saber qual a seção crítica, ou qual é a seção mais solicitada, ou aquela seção que tem o maior momento fletor atuando, ou seja, aquela que está sendo mais solicitada para o momento fletor interno. Então, com o maior momento a gente vai ter a maior tensão normal devido à flexão, já que a seção transversal é a mesma aqui para todo o comprimento da viga. Então a gente vai ter que descobrir qual a seção crítica. Depois da seção crítica, fazer o cálculo da tensão máxima devido à flexão. E depois fazer a representação da distribuição de tensões atuando na seção crítica. Então, para determinar a tensão crítica, a gente vai ter que determinar o diagrama de momento fletor. Então, além do do diagrama do momento de fletor, do diagrama de momento fletor, eu vou também determinar o diagrama de esforço cortante para a gente praticar essa questão da determinação dos diagramas de esforços internos, tanto do diagrama de esforço cortante como do diagrama de momento fletor, tá certo? Lembrando que por questão assim de simplicidade, e ser o mais utilizado, eu vou utilizar aqui o método gráfico, para determinar os diagramas de esforços internos, tá certo? Então, aqui nesse problema, como ele é uma viga biapoiada, a gente vai ter aqui duas reações, Uma reação aqui, se esse ponto aqui a gente considerar como sendo ponto A e esse aqui o ponto B, do apoio, a gente vai ter aqui, AY e aqui BY, Duas forças concentradas aí como reação de apoio, Então a gente vai ter AY e BY, Como aqui é um problema simétrico, se a gente observar aqui, o lado esquerdo é igual ao lado direito, E essa carga distribuída aqui é 1 kN por metro. Transformando ela num equivalente concentrada, Ou seja, calculando a área aqui, a gente tem o seguinte: a gente vai ter base vezes altura, 6 vezes 1 dá 6. Então a carga equivalente concentrada aqui é de 6 kN, Como é um problema simétrico, fazendo a análise aí do equilíbrio, somatório da força em Y igual a zero, somatório dos momentos igual a zero, vocês vão encontrar aqui que AY é igual a 3 kN e BY é igual a 3 kN, Mas, como eu comentei que é um problema simétrico, já dá para perceber aqui que metade dessa carga vai para o apoio A, metade vai para o apoio B, já que o problema é simétrico. Então, se a carga aqui é a equivalente concentrada de 6 kN, 3 vai para A, 3 vai para B, Então eu vou ter AY igual a 3, BY igual a 3, beleza? Então, eu vou ter o seguinte, para a gente plotar aqui os diagramas, Eu tenho, que AY aqui é igual a 3, lembrando que aqui é o ponto A, E aqui é o ponto B. Então, AY é igual a 3, BY é igual a 3. Quem tiver na dúvida pode fazer aí a análise do equilíbrio, e determinar essas reações, tá certo? Então eu vou puxar aqui umas linhas, para a gente observar os diagramas de esforço cortante de momento fletor,
e fazer a análise das áreas, tá certo? Então vou só puxar aqui as linhas, né, para determinar os diagramas, ó. Sempre façam assim porque fica mais fácil de visualizar, né, as relações entre carga e esforço cortante e momento fletor, tá certo? Então, lembrando, né, das relações entre carga, esforço cortante e momento fletor, a gente tem o seguinte, ó, dv dx é igual a menos w, né, ou menos a intensidade da carga, e dm dx é igual a v, né? Então vamos lá, ó. Primeiro diagrama que eu vou plotar aqui vai ser o de esforço cortante, ó. Vou botar aqui, ó, DEC, né? Ou diagrama de esforço cortante na unidade de quilonewtons, né? Então vamos lá, ó. Aqui no início, né, na extremidade esquerda, ó, eu não tenho nenhuma carga concentrada, então o meu diagrama de esforço cortante vai começar de zero, né, ó. Então vou caminhando aqui para a direita, né, e vejo que a carga distribuída ela tem intensidade constante, ó, igual a W, né? Essa carga é positiva, que está para baixo. Então, observando aqui a relação, ó, eu vejo que a derivada do cortante vai ser o quê? Menos a carga, né? Já que a carga é positiva. Essa derivada, então, vai ser negativa e constante, né? Ó, já que a carga é constante. Beleza? Então, eu sei que aqui vai ser uma reta, né? Para a gente ter uma derivada constante, de 0 até 2 metros, ou de 0 até o ponto A. E ela vai ter aqui um coeficiente angular negativo, né? Ó, já que dv dx é igual a menos w. Então, a gente vai ter o seguinte. Vai ter isso aqui, ó. Né? Uma reta. Beleza? Que ponto é esse, ó? A gente vai ter que calcular, né, ó? A variação de V, né, ó? Delta V de 0 até 2 metros é igual a área, né? Aqui, ó, a integral de W dx, né? De 0 até 2. Ou seja, vai ser integral, vai ser menos a integral, né? De 0 a 2 de W dx, né? W vale quanto? 1, né? 1 dx fica x. De 0 a 2, aqui vai ser quanto? Menos 2, né? Então, ΔV vai variar aqui, ó, menos 2 kN, né? É só a gente calcular aqui pela área, ó. Eu escrevi aqui, né, pela definição, mas aqui é a área, né, ó, que está abaixo da carga distribuída, né? Então, esse ponto aqui vai ser menos 2, tá certo? Aqui no ponto A, eu vejo que tem uma carga concentrada, né, ó, uma força concentrada para cima, então vou ter um salto aqui positivo, né? Como esse salto vai ter uma amplitude de 3, né, 3 kN, o ponto final aqui é 1, tá certo? Então, ó, após o apoio A, né, o pino aqui, ou a força concentrada aqui para cima, a gente também vai ter, ó, uma carga distribuída, né, com intensidade constante e positiva, né? A gente vai ter o mesmo caso aqui, ó, que a gente analisou, né, da extremidade para o apoio A. A situação aqui é exatamente a mesma, né? De A até B é igual a de 0 até A, né? A relação aqui do esforço cortante e da carga distribuída, né? A gente vai ter uma derivada constante e negativa, né? Porque a gente tem uma carga constante positiva. Significa que a gente vai ter novamente uma reta com coeficiente angular negativo, né? Ó. E o ΔV aqui, de 2 até 4 metros, ou do ponto A até o ponto B, é exatamente igual ao ΔV de 0 até 2 metros, né? Ou da extremidade até o ponto A, ó. Já que a gente está sujeito à mesma carga, né? Com a mesma intensidade, e a gente tem o mesmo comprimento aqui de 2 metros, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, que o ΔV, né? De 2 até 4, ou do ponto A até o ponto B, vai ser igual ao ΔV, né, de 0 até 2, tá certo? Que é igual a menos 2 kN, né? Então, ó, se eu começo aqui no ponto 1, positivo, né, o meu ponto final vai ser quanto? Menos 1, né? Ou seja, eu vou ter uma variação aqui de
2 kN, né? Então, eu vou ter uma reta aqui, ó, novamente, né? E o ponto final vai ser menos 1, né? Beleza? Novamente, eu vou ter uma carga concentrada, ó, de intensidade igual a 3 kN, né? Para cima, uma força concentrada para cima. Então, eu vou ter mais um salto, né? Se o ponto inicial é menos 1, o ponto final é 2, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 2, beleza? Novamente, ó, do ponto B para a extremidade, né, livre, ó, que é que a gente tem o mesmo caso, né, ó, a intensidade da carga distribuída aqui é constante, ela é positiva, então a derivada vai ser negativa e constante, né? Aqui, como eu não tenho nenhuma carga distribuída, ó, uma carga concentrada, perdão, como eu não tenho carga concentrada, esse ponto aqui tem que ser zero, né? Mas por via das dúvidas aí, quem quiser calcular aqui, ó, é só para verificar, né? É só calcular, ó. Essa área aqui vai ser 2 vezes 1 dá 2, né? Então a gente tem uma queda aqui, ó, no cortante, ΔV de 4 até 6, né? Vai ser igual ao ΔV de 0 até 2, que é igual a menos 2 kN, né? Então, se eu vou ter uma queda aqui de 2 kN e estou começando do ponto 2, o ponto final vai ser 0, né? Ó, que já era esperado, pois a gente não tem nenhuma carga concentrada aqui, nenhuma força concentrada. Então, tem que ir para 0, né? Que a gente tem negativo, positivo, negativo e positivo, né? Diagrama. Então, tá aí determinado o diagrama de esforço cortante, né? Dessa viga. Beleza? Vou fazer agora a análise, né, do diagrama do momento fletor. Vou representar aqui, né, deck acima. Então eu vou ter aqui o DMF, né, diagrama do momento fletor, na unidade kN vezes metro, né? Beleza? Então vamos lá, ó, determinar, né, o diagrama. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. A gente vai precisar, né, fazer aqui uma extensão do ponto que o cortante é zero, pois a derivada do momento aí nesse ponto vai ser zero, né? Então vamos lá, ó, observar aqui, né? Eu sei que a derivada do momento dá o cortante, ó. O cortante aqui no ponto inicial, ele vai ter intensidade nula, né? Então a derivada do momento vai ser nula. Depois o cortante vai diminuindo, ó, até menos 2. Significa que a derivada do momento ela vai ficando menor, né? Essa derivada vai diminuindo, diminuindo até chegar ao menor valor possível aqui, né? De menos 2 de derivada, tá certo? Como eu não tenho nenhum momento concentrado, o momento aqui, o diagrama do momento, né? Vai partir de zero. Então, aqui eu vou ter, ó, uma derivada nula, né? E aqui a menor derivada, igual a menos 2. Como o diagrama do momento, né? A função do momento fletor interno, ela é de uma ordem superior à do esforço cortante, né? Então a gente vai ter uma parábola aqui, ó, com concavidade voltada para baixo, né? Só a gente observar essa questão aí das derivadas, ó, certo? Derivada do momento dá o cortante, ó. Percebam que a derivada aqui é zero, depois essa derivada vai diminuindo, diminuindo até menos 2, beleza? Menos 2 de derivada, né? Então, ó, quanto é que vale a variação do momento, né? Desse ponto até esse. É a área aqui, ó, o ΔM, né? De 0 até 2 vai valer a integral, né? De 0 até 2 de V dx, né? É só a gente calcular aqui, ó, a área desse triângulo, beleza? Então a gente vai ter aqui, ó, que essa variação do momento, né? Ela vai valer, né? Menos a área do triângulo aqui, ó, que é base vezes altura, né? Ou base vezes altura dividido por 2, né? Então, ó, base, aqui se eu considerar aqui base, 2 metros, né? Vezes a altura, 2 kN, né? Dividido por 2 dá 2 kN vezes metro, né? Então, eu vou ter o seguinte aqui. Essa área vai valer 2 kN metro, né? Então, se eu estou partindo aqui de zero, o ponto final aqui é menos 2, tá certo? Aqui a gente tem, ó, uma parábola, né? Começando de zero, vai para menos 2, beleza? Depois, ó, eu não tenho nenhum momento concentrado, então eu vou
partir, né, do ponto aqui, menos 2. Porém, aqui a gente tem uma variação, né, ó. A gente tem uma variação do cortante, que estava de menos 2 para 1, né, e de 1 vai para menos 1. O que é que a gente tem aqui, ó, nesse ponto, né? A partir desse ponto, a gente vai ter um cortante de intensidade igual a 1, né? Então, a derivada passa a ser positiva. Depois, esse cortante, a intensidade do cortante vai diminuindo, né, até chegar a zero. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma derivada positiva igual a 1. Essa derivada vai diminuindo até chegar aqui, ó, a uma derivada nula, né, ó. Depois desse ponto, a gente vê, ó, que a intensidade do cortante vai diminuindo até menos 1. Então, da derivada aqui zero, a gente vai ter uma derivada negativa, né? E ela vai diminuindo até chegar ao ponto final, tá certo? Então, ó, a gente vai ter o seguinte, ó. A variação diária, né? Aqui, ó, desse ponto até o ponto aqui que o cortante é zero, né? Essa área aqui, a área que está aqui do lado esquerdo é igual à área que está do lado direito. Então, o ponto inicial daqui desse gráfico, né, vai ser igual ao ponto final aqui para o ponto de 2 metros, né? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter, ó, derivada positiva. Essa derivada vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar a zero, né? Depois a derivada vai ficar negativa e vai diminuir, ó, diminuir, diminuir, diminuir até chegar ao ponto aqui, ó, de 2 metros, tá certo? Lembrando que a variação diária aqui, ó, é de 2 metros, né, até o ponto aqui que o cortante é nulo, que vai ser em 3 metros, né, ou seja, a distância aqui do apoio A para o ponto central aqui é 1 metro, né? É só a gente ver aqui, ó, esses triângulos são semelhantes, né? Então, aqui a gente tem que 1 metro e 1 metro, né? Pra gente analisando aqui por semelhança de triângulo. Mas se vocês quiserem aí fazer a análise, né, vocês podem chamar isso aqui de x e isso aqui de 2 menos x, né? Quando vocês fizerem a relação, vocês vão ver que x vale 1, tá certo? Então, a variação aqui, ó, do momento, né? Pra gente determinar esse ponto aqui, quanto vale, ó. A gente calcula aqui o ΔM de 2 metros, né, até 3 vale 1 vezes 1 dividido por 2, né? Lembrando que esse ΔM, né, de 2 a 3, ó, a variação aqui do momento desse ponto até esse, né, vale a área do triângulo aqui, né, ó, do esforço cortante de 2 até 3, né? Essa área aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. Aqui vale 0,5, né, na unidade de kilonewton vezes metro, beleza? Se o momento, né, varia de 0,5 do 2 até o 3, né, do 2 metros até o 3 metros aqui do ponto, ou desse ponto A até o ponto que o cortante é nulo. Então, se eu tenho menos 2 e vai variar aqui 0,5, esse ponto final aqui, ó, é menos 1,5, beleza? Aqui eu vou ter uma variação igual, né, ó, daqui para cá é igual daqui para cá, a área, né, que é igual a variação. Então, só que aqui a gente tem o que, ó, uma variação negativa, né, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, que o ΔM de 3 até 4 vai valer menos o ΔM de 2 até 3, né, que vai valer menos 0,5 kN metro, beleza? Então, se aqui é menos 1,5, aqui vai ser menos 2, tá certo? Então, só observando aqui, ó, derivada positiva, derivada vai diminuindo, derivada nula. Essa derivada fica negativa e vai ficando cada vez menor, menos 2, né? Ponto final do momento, e a derivada é menos 1. Beleza? Vamos agora analisar, ó, o ponto, a partir do ponto B, né, ó? De menos 2 aqui eu não tenho nenhum momento concentrado, então não vou ter nenhum salto aqui no diagrama do momento, beleza? Porém, eu vou ter aqui, ó, que o cortante ele vai partir de menos 1 a 2, né, no ponto B. Então, após o ponto B, eu vejo que eu vou ter aqui, ó, uma derivada positiva igual a 2, e essa derivada vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar a zero. Então, ele vai partir com uma derivada aqui positiva e essa derivada vai diminuindo até zero. Como eu não observo nenhum momento concentrado aqui, então esse ponto final
vai ser zero, né? Só pode ser zero, ó. Então eu vou ter isso aqui, ó. Derivada positiva, né? E essa derivada vai diminuindo, ó. Derivada vai diminuindo até chegar aqui numa derivada nula, né? Ó, na extremidade, beleza? Que eu não tenho aqui momento concentrado, tá certo? Como eu sei que vai para zero, ó, que eu não vejo aqui momento concentrado. Se não tem momento concentrado, a extremidade tem um momento fletor nulo, né? Quem quiser determinar aqui, ó, a variação do momento, né, desse ponto para esse, vocês vão encontrar 2 kN vezes metro, né, a variação, ó, que é igual a essa área do triângulo. Ó. Se vocês observarem aqui, a gente tem base vezes altura dividido por 2, né? 2 vezes 2 dividido por 2 dá 2. Então, se eu começo em menos 2, eu tenho que ir para zero, né? Só observando aqui a área do triângulo. Como eu já sei que aqui na extremidade não tem um momento concentrado, o momento fletor aqui, né, da extremidade vai ser zero, beleza? Então aqui a gente tem um momento negativo, ó, né? Fazendo a outra representação, ó, vocês vão ter o seguinte, né, ó, a gente tem aqui, ó, só espelhar, né? Então a gente vai ter isso, ó. Aqui negativo, né? Menos 2 menos 1,5, né? Menos 2, beleza? Aqui a representação, né, de civil, e essa que está abaixo a das outras engenharias ou o modelo internacional, né, que está aí no livro, beleza? Ó? Então, qual a seção crítica aqui? Qual a seção mais solicitada, né? São as seções A e B, né? Ó. É só a gente observar, né? Em módulo, a seção A e a seção B as que apresentam o maior momento fletor, né? Interno, ó, que tem uma intensidade, né? Em módulo de 2 kN vezes metro, beleza? Então, as seções críticas, quais são? Ó? A e B, né? Ambas têm o maior momento fletor interno aqui na viga, né? Que é igual a 2 kN metro, né? A intensidade. E aqui a gente vê que tem um sinal de negativo, ó, assim como para todo o diagrama de momento aqui na viga. Ó. Se o momento é negativo, né? O diagrama de momento aqui para a viga inteira, ó, ele é negativo, significa que a gente tem o que? Tração em cima, compressão embaixo, beleza? Então a gente tem aqui, ó, que na parte superior aqui da seção transversal da viga, né? A gente vai ter tração em cima e compressão na parte inferior da viga, beleza? Ó, já que o momento é negativo. Qual a seção crítica? Seção A e seção B, né? Ó, elas vão ter aqui a mesma solicitação interna, né? De momento, ó, que em módulo vale 2 kN metro, beleza? Agora vamos fazer a análise da tensão normal devido à flexão, né? E fazer a representação na seção, tá certo? Então, ó, lembrando que a gente tem, ó, que a seção dessa viga, né, ela é retangular, ó, vou desenhar aqui a seção da viga, né, a gente tem isso aqui, ó, né, a gente tem que a base vale 50 milímetros, né, e a altura vale 150, beleza? Aqui, ó, eu sei que a tensão, né, devido à flexão é dada por sigma igual a mc sobre I, né? Aqui o sigma máximo. Ou eu posso calcular também, ó, por outra equação, né? Sigma é igual a menos my sobre I, beleza? Aqui, ó, eu vejo que a seção é retangular, então qual a linha neutra, né? Onde a linha neutra está localizada, ó? Está bem no centro aqui, ó, né? Da seção retangular, né? No centroide. Então, isso aqui é a linha neutra, ó. Linha neutra, beleza? Aqui vale 75, né? 75 milímetros. E aqui 75 milímetros. Beleza? Ó?
Lembrando que a linha neutra, na linha neutra no caso, né, a gente tem aqui que a tensão, né, normal devido à flexão vai ser nula, né? Então, como o aumento é negativo, a gente tem que abaixo da linha neutra a gente vai ter compressão e acima tração, né? Já que o momento é negativo, ó. Então, aqui eu vou só desenhar a ponta da a viga, né, ou a parte que está aqui em cima do apoio A ou apoio B, né? Vamos considerar essa parte aqui, que eu tenho aqui o ponto A, né? E a extremidade está para lá, né? A extremidade da esquerda e a da direita. Eu vou fazer a análise apenas da seção A aqui, ó. Então aqui a gente vai ter a superfície neutra, né, ó? Superfície neutra, certo? Aqui a gente tem, ó, que a tensão vale zero, né? Como a seção aqui, a seção transversal, ela é retangular, a gente tem que, pela fórmula da tensão de flexão, né? Ela varia linearmente aqui com essa coordenada y, né? Então, se aqui é retangular e eu tenho 75 para cima e 75 para baixo, né? Aqui lembrando que 75 vale C, né? C é a maior dimensão possível da seção transversal. Então aqui como é retangular, né? A gente vai ter o C aqui, né? Tanto para cima como para baixo, beleza? Então vamos ter aqui, ó, uma tensão nula na superfície neutra e máxima nas extremidades, ó. Beleza? Com a mesma intensidade aqui, né? Ó. Tensão nula, né? E máxima nas extremidades aqui. Sigma máximo e sigma máximo, né? Lembrando que o momento é negativo, então a gente vai ter tração em cima e compressão embaixo. Beleza? Ó, sigma máximo aqui vai ser positivo, né? Porque a gente tem o que? Tração. E aqui embaixo a gente vai ter o sigma máximo, porém menos aqui, porque é de compressão. Beleza? Então tá aqui a representação da distribuição de tensão, né? Ó. Vamos fazer agora apenas o cálculo. Ó. Sigma máximo vai ser MC sobre I, né? Lembrando que C é a maior dimensão possível aqui da linha neutra para uma das superfícies. Como é retangular, né, a gente vai ter tanto C aqui e C aqui, né? Pois essas duas dimensões aqui são iguais. Então, ó, a gente precisa, para calcular o sigma máximo, né, ó, do momento, no caso aqui é o momento em A ou o momento em B, né? Já que eles têm a mesma intensidade, precisa do C, da máxima dimensão, que a gente tem aqui, né? Que vale 75 milímetros, e do momento de inércia aqui, ó, em relação ao centroide, né? Ou o eixo aqui, que passa pela linha neutra, beleza? O momento de inércia de uma seção retangular, ele é dado por base vezes altura ao cubo dividido por 12, né? Ó, então, para uma seção aqui retangular, a gente tem que o I vale BH3 dividido por 12, né? Base vezes altura ao cubo dividido por 12, beleza? Então, ó, a gente vai ter o seguinte, esse sigma máximo vai ser MC aqui, base vezes altura ao cubo dividido por 12, né? Ó. Então, substituindo, a gente vai ter o seguinte, ó, 2, né, vezes 0,075, né, transformando em metro. Aqui, base 0,05, altura 0,15 ao cubo, dividido por 12. Então, vocês fazendo essas contas aí, ó, na calculadora, né, vocês vão encontrar o seguinte, sigma máximo vai valer 10,67 megapascal, tá certo?
Então, para a gente fazer a representação, né, se é positivo ou negativo, era só a gente analisar o sinal do momento, né? O momento é negativo, então ele está representado aqui, ó. Momento negativo, né? Ele tem esse sentido aqui. A gente tirou aqui o sinal, né, pela análise do momento. Da segunda equação já dá para a gente saber se é positivo ou negativo, sem ter que memorizar, né? Se o momento é negativo, é tração em cima. Se o momento é positivo, é tração embaixo, ó. Substituindo aqui na fórmula, né, vocês encontram o seguinte, ó, menos my sobre i, a gente tem menos o momento máximo aqui, né, menos 2, né, em módulo, mas tem um sinal porque o momento é negativo, então a gente tem menos com menos, né, então fica mais. Então, para um y positivo, ou seja, nessa parte superior, e o y máximo aqui é igual a 75 milímetros, que é igual a C, né? A gente tem um sigma positivo, né? O menos do momento fica positivo, com o y negativo a gente tem que sigma é negativo, né? Logo, a gente tem que embaixo aqui é tensão normal de compressão. Beleza? Então, tanto faz aí analisar por essas duas equações. Ó. Eu prefiro por essa, tá certo? Eu fiz aqui o sigma máximo, que o pessoal usa muito essa, né? MC sobre I, tá certo? Já para calcular a intensidade máxima, mas essa aqui é boa que com o sinal, substituindo, né? O sinal aqui do momento e do Y, você já tem aqui o sigma se é positivo ou negativo, né? Já aqui com o mesmo sinal aqui da tensão normal, né? Se é positivo é tração, se é negativo de compressão, beleza? Para um sigma máximo é só substituir o y máximo, que no caso aqui vale C. Então dá no mesmo, né? Usar uma fórmula ou outra. Tá certo? Eu prefiro usar essa porque é mais difícil de vocês se confundirem. Tá certo? Mas fica a critério de vocês aí. Beleza? Então tá determinado, né? Ó, lembrando que seção crítica é a seção A e a seção B, né? Já que são as seções mais solicitadas. E a distribuição de tensão, né? A gente vai ter o que? Tração em cima, compressão embaixo. Sendo a máxima intensidade aí da tensão normal igual a 10,67 megapascal. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, fala lá no fórum, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.